Olá a todos, vamos dando continuidade às aulas de assistência em enfermagem à luz da psicologia ética e sociologia. Hoje nós vamos começar a falar do código de ética dos profissionais de enfermagem, tá? E eu vou começar a falar sobre os direitos do profissional de enfermagem, que pode ser o técnico em enfermagem ou o enfermeiro, tá? Bom, nós vamos falar a respeito da resolução do COFEM 564 de 2017. Quando vocês acessarem o livro, os alunos do terceiro ano do ensino médio ou os alunos da turma B ou C, vocês vão ver que o livro ele foi feito sobre o Código de Ética anterior. Por quê? Esse livro foi escrito há mais de 2 anos atrás, né? Acho que mais de 3, não me recordo. E ainda não sofreu atualização, mas isso sempre é falado nas aulas, né? E agora, quando eu estiver mandando essa aula, eu vou disponibilizar o link para vocês da resolução. Mas assim, vocês vão perceber, assim como eu falei no outro vídeo de assistência aos grupos de vulnerabilidade, vocês vão perceber que a fala é basicamente a mesma coisa. O que muda é o número de artigo, que, como eu falei no outro vídeo, não é uma coisa que cai em concurso. Ninguém vai te perguntar qual é o número do artigo. Isso não interessa muito. A gente está preocupado em saber se você sabe bater um papo, desenvolver um assunto, redigir uma redação ou responder uma questão objetiva acerca dos conhecimentos e não numeração de artigo, porque isso não tem cabimento. Tá bom, queridos? Então eu vou seguindo aqui pela resolução e a gente vai debatendo. Bom, então no Código de Ética, pela resolução 564 de 2017, que não invalida a anterior, ela só vem amarrar, né, e acrescentar mais algumas coisas, e como eu falei, vai mudando o número dos artigos. Nós temos o preâmbulo, princípios fundamentais, e o capítulo 1 dos direitos, que é o que eu vou começar a debater hoje. Então, no artigo 1º, exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Se você pegar o código de ética, decorar todo na sua cabeça como um computador, eu vou bater palma para você, mas não vou dar muito valor não. Porque não significa que você vai decorar tudo e que você vai conseguir destrinchar. O grande salto em ética é você conseguir destrinchar. Você conseguir debater 10, 15, 20, 30 minutos, 2 horas, 10 dias, 50 anos sobre 3 linhas, entendeu? Esse é o grande boom. É por isso que eu falo que eu sou apaixonada por ética. Tá? E sociologia também. Bom, então você tem que ter a liberdade e segurança técnica. Então você precisa ter uma segurança técnica. Como é que você tem segurança técnica? Aprendendo, não decorando. Entendeu? Você aprende, você fica curioso, você vai, você se aprimora, que são coisas que vão estar destrinchadas em outros artigos. Então você vai construindo a sua segurança técnica. Nenhum professor tem o poder de te dar segurança técnica, só você, meu amor, só você construindo seu conhecimento. A liberdade, a autonomia. O enfermeiro, por exemplo, o enfermeiro tem autonomia de escolher soluções, medicações para um curativo, de fazer um pré-natal, fazer a consulta de pré-natal na unidade básica de saúde, na casa de parto, de atender uma gestante, fazendo o pré-natal lá, fazendo as consultas de puerpério, fazendo parto, sem ter necessidade de um médico. Então isso é autonomia. O enfermeiro tem a autonomia de fazer uma intubação com máscara laríngea, não com tubo. Tubo endotraqueal, só o médico.
Então a gente tem que saber. O enfermeiro tem autonomia de fazer prescrição de medicação, de controle de diabetes, hipertensão, hanseníase, tuberculose dentro do programa, né, estipulado pelo Ministério da Saúde na unidade básica de saúde. Ai meu Deus, eu não vou conseguir falar em 15 minutos todo, ainda estou no primeiro artigo, então vamos para o segundo. Exercer atividades em locais de trabalho livre de risco, dano de violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Gente, por que eu sou formada pela UERJ como enfermeira obstétrica, e nunca fui trabalhar numa casa de parto, no Marisca, nisso, naquilo? Por quê? Porque eu não conseguiria exercer a minha profissão com a paz e com a sanidade mental que eu merecia. Por quê? Porque tem toda hora uma perseguição da classe médica, de CREMERGE, CRM, e fecha a casa de parto e não sei o que. Gente, foi uma década de lutas que eu não tô afim disso, entendeu? Então, o profissional, ele tem o direito de não exercer a função, né, dessa forma, ou de exercer com a devida segurança e paz que ele merece. É lógico que tem profissionais que são maravilhosos, vão ali, cara, tapa, briga, e são esses que mudam a história. Eu mudo a história do meu jeito, lecionando, orientando, construindo saberes, multiplicando, mas tem os ativistas e é muito necessário, tá? Nessa questão toda da Covid agora, a gente tem essa questão da falta de EPI, entendeu? Até que ponto você tem que jurar bandeira, você fez juramento, mas você não tem EPI? Não, meu amor, não tem como você prestar assistência sem EPI, senão você vai se matar, vai matar a sua família. Então é um direito seu, direito de trabalhar livre de riscos e danos, e livre de violência física, como a gente vê na unidade básica de saúde. O usuário arrancou o dedo, 2 falanges do dedo na mordida, arrancou o dedo da técnica enfermagem. Aconteceu um erro na vacina, desceu o morro todo, a técnica teve que sair de viatura, porque senão ia ser linchada, entendeu? Então, assim, às vezes a classe médica humilhando o técnico de enfermagem, o enfermeiro, aquela brigaiada toda com o negócio de ato médico, né? Que não é só com o enfermeiro, passou pelo fisioterapeuta, pelo nutricionista, espirrou até nos tatuadores e nos body piercings, que nem são da saúde. Então, assim, a gente vive nessa panela de pressão, que é muito difícil. E fora a questão de salário, que eu vou falar em outros artigos, tá? E aí a proteção dos direitos dos profissionais da enfermagem. Aí a gente entra nessa questão salarial, né? Na questão das 30 horas, que a gente tem o direito, entendeu? De estar falando sobre isso. Eu fiquei muito feliz de 2 anos para cá. O Conselho Regional em Enfermagem do Rio de Janeiro, assim, teve uma modificação a olhos nus pra gente, né? A gente tem uma proximidade que a gente não experimentava em gestões anteriores, né? E uma parceria, e isso é muito bom, né? E todos esses movimentos sociais, eu digo que eu fiquei feliz e fiquei orgulhosa, porque a equipe em enfermagem, seja o técnico, o enfermeiro, todo mundo junto, nós estamos começando a construir a consciência de classe. Que sem isso a gente não vai ser valorizado nunca. Não adianta negócio de bate palma para médico, bate palma para técnico em enfermagem, bate palma para enfermeira. E o principal, que são as 30 horas, salário digno, não acontecer, tá bom? Artigo 3º.
apoiar ou participar de movimento de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições na assistência, trabalho e remuneração, observando os parâmetros limites da legislação vigente. Então, esse é um debate que vai ter que existir sempre, tá? E por exemplo, eu vou dar um exemplo diferente, sem falar de salário e de carga horária, a questão, por exemplo, do descanso de enfermagem. Existe um monte de hospitais que o técnico em enfermagem não tem um colchão, uma cama para ele recostar fazendo um plantão noturno. Então isso é um absurdo, tá? Existem locais que colocam o técnico em enfermagem para realizar preparo e administração de quimioterápico. Gente, isso é proibido. Técnico em enfermagem não pode fazer sondagem nasogástrica, sondagem vesical, isso não é permitido. Isso aí são ações privativas do enfermeiro, entendeu? E aí vai botar o técnico para fazer isso, para preparar um quimioterápico, para fazer uma punção, administrar um quimioterápico sob risco de uma amputação de membro, se tiver um erro, e ele ganhando o salário do técnico, que nem o salário do enfermeiro não é um salário legal para isso, né? Assim, o piso da gente é uma coisa absurda. Participar de prática multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia, liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, o que acontece? Não existe trabalho de um profissional de saúde. Não existe uma pirâmide na saúde onde um profissional fica no topo. Não existe. Existe a graduação e está todo mundo lá igual, na mesma linha. Médico, enfermeiro, nutricionista, o educador físico, porque trabalha também nas unidades básicas de saúde, o TO, né, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, todo mundo é na mesma linha de igualdade, deveria ter o mesmo salário, tá? Já começa por aí, não é todo mundo graduado? Ah, mas eu fiz 6 anos de graduação. Tá, mas a maioria, o restante fez 5, e daí? Integral também. Então, assim, às vezes tem 2, 3 pós-graduações, mestrado, doutorado, entendeu? Então, é essa linha de igualdade. Ali abaixo tem o técnico em enfermagem, que ele só responde ao enfermeiro apenas, tá? Isso aí está na 7.498, que é a lei do exercício profissional. Então, a gente precisa trabalhar numa equipe multiprofissional, com transdisciplinaridade de assuntos, tá? E interdisciplinaridade. E se algum profissional não compreende isso, se sente superior a essa classe toda graduada, aí fica difícil, fica muito difícil mesmo, tá? Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria, de órgãos de fiscalização, exercício profissional, atendidos os requisitos legais. Olha só que interessante, eu acho que eu vou só até o artigo 7º e vou ter que fechar para ficar no máximo com 15 minutos e volto com a parte 2. A gente imagina que só a enfermeira que vai assumir um cargo de relevância no Corém, né? Mas hoje a gente tem uma das presidentes que é técnica em enfermagem. Olha só que coisa maravilhosa. E falo sem puxar o saco. Quem me conhece sabe que eu não puxo o saco de ninguém, nem de empregador, nem muito menos do Corém. Mas eu digo que ela, né, nesse ano que passou, esse ano de 2020, a Eliane é uma pessoa que fez a diferença, porque antes dela, os cursos técnicos em enfermagem, a gente não tinha essa proximidade do Corém que a gente tem hoje, tá? Aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos, éticos, políticos, socioeducativos, históricos, culturais, que dão sustentação à prática profissional. Meu amor, se você pensa que você vai pegar os livrinhos de enfermagem, de práticas
decorar e sair bombardeando prova que você vai ser um excelente profissional, você não vai ser não. Você vai ser um excelente profissional se você for no teatro, no cinema, se você perceber a importância do artista para a sociedade. Olha só, a gente nessa quarentena, imagina a gente sem um filme, sem uma série, sem uma música, sem um musicista tocando alguma coisa, a gente estava perdido. Entendeu? Então, todos os profissionais, existem múltiplos saberes e esses saberes, né, em conjunto é que vai criar você como técnico em enfermagem. Não é só aprender a dar banho, fazer curativo e auxiliar na dieta, não é só isso, administrar medicação. Você tem que visualizar o usuário como um todo, holisticamente. Entendeu? Ir na causa, trabalhar as questões passadas, e aí para isso você precisa de uma construção filosófica, psicológica, ética, sociológica. Por isso que por isso que essa matéria é maravilhosa, né? Bom, e para fechar, porque já passou de 16 minutos, então, assim, no artigo 6º ainda, aprimorar seus conhecimentos. Como é que você vai aprimorar? Primeiro, tendo essa cabeça aberta para todas essas questões que eu falei e também indo atrás, né, gente? Participando de um simpósio, de uma palestra, de um seminário, de um congresso. Isso não é coisa só para graduado, isso é para técnico em enfermagem. A gente sempre estimulou isso nos nossos alunos, tá bom? E a gente não deve achar que, não fui para aula hoje, fui para o simpósio, que coisa! Achando que a gente está de embromation, não, a gente está dando uma oportunidade única para vocês. E para finalizar, ter acesso a informações relacionadas à pessoa, família, coletividade necessárias ao exercício profissional. Então a gente precisa ter acesso a isso. E eu vou amarrar que você deve também manter o sigilo sobre essas situações, tá? Porque senão você vai ferir o segredo profissional. Tá bom, queridas? Até a segunda parte.